Se você realmente entendeu o que eu te mostrei no último vídeo, algo estranho deve ter começado a acontecer. Não é um sentimento de clareza, não é uma sensação de leveza, é quase o oposto. É como se uma voz dentro de você tivesse começado a perguntar: mas então, o que eu faço agora? E essa pergunta específica é exatamente onde a maioria das pessoas trava, porque entender não é o mesmo que transformar. E é aqui que começa o próximo nível. Fica comigo até o fim desse vídeo. O que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você pensa sobre esforço, evolução e controle para sempre. No vídeo anterior, eu te mostrei que o problema da maioria das pessoas não é falta de controle emocional, é falta de integração, que a sua raiva não precisa ser domada, que o seu medo não precisa ser eliminado, que as partes de você que você rejeita são exatamente as que contêm a sua força. E quando isso entra, quando de verdade entra, a primeira reação da maioria das pessoas é querer fazer algo com isso. Elas pegam esse insight e tentam aplicá-lo, tentam integrar, tentam aceitar, tentam ser menos resistentes, tentam ser mais fluidas, tentam praticar a consciência, tentam trabalhar as suas sombras. Repara na palavra que repeti 5 vezes. Tentam. E aí começa o problema que quase ninguém vê. Porque existe uma diferença brutal entre transformação real e o que a maioria das pessoas faz em nome da transformação. Existe uma diferença entre crescer e forçar o crescimento. E essa diferença vai determinar tudo. Imagina uma pessoa que descobre que tem medo de rejeição. Ela lê sobre isso. Ela entende de onde vem. Ela reconhece o padrão. E então ela decide: agora eu vou mudar. Agora eu vou me forçar a me expor. Vou me forçar a falar com pessoas. Vou me forçar a ser mais aberta. E por um tempo parece funcionar. Ela age apesar do medo. Ela empurra contra a resistência. Ela se orgulha de estar trabalhando nisso. Mas internamente, nada mudou. O medo ainda está lá. A tensão ainda está lá. E agora tem mais uma camada por cima. A tensão de ter que se vigiar constantemente. A tensão de se cobrar por não estar evoluindo rápido o suficiente. Ela está carregando o peso do medo, mas o peso do esforço de superar o medo. Isso não é integração. Isso é uma guerra civil interna, com uma bandeira de paz plantada no meio. Você não pode forçar a paz. Forçar a paz é só uma forma mais sofisticada de guerra. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Marco Aurélio não ficou famoso por se forçar a ser sábio. Epicteto não alcançou liberdade interior se torturando com metas de autocontrole. Eles entenderam algo que vai na contramão de tudo que o desenvolvimento pessoal moderno prega. Que a transformação genuína não se parece com esforço, ela se parece com reconhecimento. E o que acontece quando você força? Quando você empurra, você ativa exatamente o que quer desativar. Isso tem nome na psicologia, tem nome na filosofia. E tem uma explicação que vai fazer tudo fazer sentido em alguns minutos. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa sobre como a mente funciona. Dietism. Existe um princípio que a psicologia moderna descobriu e que os estoicos praticavam sem nomeá-lo. Quando você resiste a algo dentro de você, esse algo não diminui. Ele cresce. Não porque seja poderoso demais, mas porque a resistência em si é uma forma de atenção. E atenção é energia. E energia alimenta. Pensa assim: quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. Quanto mais você tenta não sentir raiva, mais raiva acumula. Quanto mais você tenta ser calmo, mais consciência você tem da ausência de calma. Isso é o que os psicólogos chamam de efeito rebote. O que você suprime, retorna amplificado. Mas aqui está a parte que poucos percebem. Não é só a supressão que faz isso. É qualquer forma de forçar uma mudança interna antes que ela esteja pronta para acontecer.
Existe uma diferença entre plantar uma semente e puxar o broto para fora da terra. Você planta, você rega, você espera, e o broto nasce. Mas se você enfia os dedos na terra e começa a puxar porque quer que o processo seja mais rápido, você destrói o que estava nascendo. Marco Aurélio escreveu em seus diários algo que parece simples, mas é profundo demais. Ele dizia que a natureza não apressa, que tudo que existe tem o seu próprio tempo, e que resistir ao tempo das coisas é resistir à própria natureza. Pausa. Agora pensa, quantas vezes na sua vida você se apressou? Quantas vezes você tentou acelerar uma cura, um processo, uma mudança, uma relação? E o que aconteceu? Isso é o que eu chamo de forçar a evolução. E é um dos erros mais comuns entre pessoas que já entenderam muito. Não são os ignorantes que mais forçam, são exatamente as pessoas que mais sabem. Porque quanto mais você sabe sobre transformação, mais ferramentas você tem para tentar acelerar o que não pode ser acelerado. Existe uma armadilha específica que atinge as pessoas que já estão no caminho, que já leram, já estudaram, já sentiram transformações reais. Eu chamo de a armadilha do aluno avançado. O aluno avançado já não é ingênuo. Ele sabe que os problemas existem, ele sabe de onde vêm, ele tem o vocabulário, tem os conceitos, tem os frameworks, e por isso ele não suporta mais ser pego de surpresa pelo próprio comportamento. Quando ele reage com raiva numa situação banal, ele imediatamente entra no modo de análise. Por que eu reagi assim? O que isso diz de mim? Qual sombra não integrada está aparecendo? Parece profundo, parece consciente, mas é a mesma velha resistência com roupas novas. Porque, no fundo, o que ele está fazendo é não tolerando o ser humano. Ele está usando a consciência como uma arma contra si mesmo. Quando você usa o autoconhecimento como chicote, você não está crescendo. Você está se punindo com mais sofisticação. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, entendia isso de um jeito visceral. Ele não tinha luxo de fingir controle sobre o mundo externo. Ele aprendeu, pela necessidade mais brutal, a diferença entre o que depende de nós e o que não depende. E o que poucos percebem é que isso inclui partes do nosso próprio interior. Você não controla quando uma emoção surge. Você não controla quanto tempo ela demora para passar. Você não controla quais memórias aparecem quando você é tocado. O que está no seu campo de escolha é o que você faz depois. E mesmo isso, só se você não estiver em guerra. Pausa. Porque uma pessoa em guerra consigo mesma não tem liberdade de escolha real. Ela tem apenas reações disfarçadas de decisões. Aqui eu preciso fazer uma pausa, porque o que eu acabei de dizer conecta diretamente com algo que eu explorei no vídeo anterior, num nível que só vai fazer sentido completo se você tiver assistido. Se você caiu diretamente nesse vídeo, eu preciso que você veja o anterior depois. Não porque este não funcione sozinho, mas porque existe uma sequência aqui, uma progressão. O vídeo anterior revela por que você ainda não consegue integrar. Este vai te mostrar o que fazer a partir daí. São 2 capítulos do mesmo livro. O link vai estar aqui na tela e na descrição. Mas se você assistiu, você vai perceber agora que estamos descendo mais fundo, que o que eu estou falando não é teoria, é o mapa do território que você já começou a explorar. Então fica. O mais importante ainda vem. Quando eu falo em parar de forçar, a maioria das pessoas pensa em desistência, pensa em passividade, em resignação, em deixar tudo do jeito que está. Mas isso é uma confusão que tem destruído o crescimento de muita gente. Render-se, no sentido real, não é desistir de mudar. É desistir de controlar como a mudança vai acontecer. É a diferença entre nadar contra a correnteza e aprender a se mover com ela. Quem nada contra a correnteza usa toda a sua energia só para não ser arrastado.
Quem aprende a se mover com ela usa a força da própria água para chegar onde quer ir. Urdizin pausa. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não as tentamos. É porque não as tentamos que elas se tornam difíceis. Mas ele não estava falando de tentar no sentido de forçar. Ele estava falando de se mover com intenção, sem contrair, sem apertar. Existe uma diferença entre intenção e tensão. A intenção diz, eu sei onde quero chegar. A tensão diz, eu não confio que vou chegar. E é aí que mora o problema. No fundo de toda tentativa de forçar, existe uma desconfiança. Uma crença oculta de que se você soltar, se você não pressionar, se você não controlar, as coisas vão desmoronar. E isso, ironicamente, é a raiz de tudo que você quer transformar. Deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Se você soltasse o controle hoje, o que você tem medo que aconteça? Não a resposta racional, não o que faz sentido dizer, a resposta visceral, a que aparece antes de você pensar. Para a maioria das pessoas, é algo assim. Se eu soltar, eu vou ceder aos meus impulsos, vou machucar pessoas, vou perder tudo o que construí, vou ser quem eu não quero ser. E aqui está a virada que vai mudar sua perspectiva. Essa crença, esse medo específico, é a evidência mais clara de que você ainda não integrou. Porque uma pessoa que integrou não tem medo de si mesma. Ela conhece seus impulsos, ela os ouve, ela os entende. E exatamente por isso, ela não é dominada por eles. O medo de si mesmo só existe quando existe rejeição de si mesmo. Pensa num animal que está acuado num canto. Quanto mais você avança sobre ele, mais agressivo ele fica. Mas se você recua, se você dá espaço, ele para de atacar. As suas partes rejeitadas funcionam igual. Quanto mais você pressiona, mais elas reagem. Quanto mais você foge, mais elas perseguem. Mas quando você se volta para elas com curiosidade genuína, sem tentar mudá-las, sem tentar consertá-las, elas se acalmam. Não porque desapareceram, mas porque finalmente foram vistas. O que você rejeita em si mesmo não vai embora. Vai para o porão e de lá move tudo que você pensa que está decidindo. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que realmente está crescendo. Um momento que é difícil de descrever porque parece exatamente o oposto do que todo mundo espera. É o momento em que você para de tentar ser melhor. Pausa. Não porque desistiu, não porque abriu mão dos seus valores, mas porque percebeu que toda a energia que você gastava tentando ser melhor estava baseada numa premissa errada. A premissa de que você, agora, nesse momento, é insuficiente. E quando essa premissa cai, quando de verdade cai, algo muito estranho acontece. Você começa a mudar de verdade. Pausa. Porque toda transformação real começa com aceitação total do ponto de partida. Não aceitação resignada, aceitação honesta. Eu sou isso agora. Isso é o que existe. E a partir disso, o que é possível? É uma pergunta completamente diferente de como eu paro de ser assim. Uma fecha, a outra abre, uma contrai, a outra expande, uma luta contra o presente, a outra trabalha a partir dele. Agora eu preciso te dizer algo que parece contraditório, mas é a verdade mais precisa que eu consigo entregar. Pausa. Parar de forçar não significa parar de agir. Significa agir de um lugar diferente. A maioria das pessoas age a partir da falta, a partir do medo, a partir da necessidade de provar algo, de compensar algo, de consertar algo. E isso funciona. Produz resultados, produz movimento, mas produz também exaustão, produz a sensação constante de que não é suficiente, de que o próximo nível vai trazer a paz que esse não trouxe. Pausa. O estoico age de outro lugar. Ele age porque é coerente com o que ele é.
porque escolheu quem quer ser e age em direção a isso, sem ansiedade sobre o resultado, sem pressa sobre o ritmo. Isso não é passividade. É a forma mais eficiente de movimento que existe. Sêneca escreveu para um amigo que a maioria dos homens passa a vida correndo sem saber para onde vai, e que o primeiro passo para chegar a algum lugar é parar de correr e perguntar: para onde de fato eu quero ir? Não para onde tenho medo de não chegar, para onde genuinamente quero ir. A pausa. Essa diferença muda o passo, muda a respiração, muda a qualidade de tudo que você faz. Eu preciso te dizer algo que vai incomodar, especialmente se você é alguém que se identifica como uma pessoa comprometida com o crescimento. A maioria do que chamamos de desenvolvimento pessoal não é desenvolvimento. É controle sofisticado. É uma maneira mais elaborada de fugir de si mesmo, mais respeitável socialmente, mais palatável internamente. Mas, fundamentalmente, é o mesmo mecanismo. Você não substitui uma prisão por outra. Quando você substitui o vício pelo fanatismo do autoconhecimento, quando substitui a frieza emocional pelo esforço constante de processar tudo, quando substitui a impulsividade pela rígida autovigilância, você não ficou livre. Você trocou de jaula. A liberdade real não tem a ver com o que você faz com seus processos internos. Tem a ver com como você se relaciona com eles, com gentileza ou com exigência, com curiosidade ou com julgamento, com espaço ou com urgência. E o sinal mais claro de que você encontrou esse lugar. Você para de precisar provar para si mesmo que está crescendo, porque crescimento deixa de ser uma meta ansiosa e se torna uma consequência natural de quem você está sendo. Marco Aurélio escrevia seus diários sem intenção de publicar. Ele não estava construindo uma marca pessoal. Não estava documentando evolução para mostrar a ninguém. Ele escrevia para si mesmo, para se lembrar, para não esquecer o que ele escolhia ser. E o que impressiona não é a profundidade do que ele escrevia, é a gentileza. Ele se cobrava, mas não se destruía. Ele se corrigia, mas não se condenava. Ele queria crescer, mas confiava no processo. Pausa longa. Isso é o que significa parar de forçar. Não é desistir de ser quem você quer ser. É parar de tratar a jornada como uma guerra que você precisa vencer. É entender que a pessoa que você quer se tornar já está dentro de você. Não como potencial distante, como semente que precisa de água, de silêncio e de tempo. E às vezes, o gesto mais corajoso não é empurrar mais, é respirar, recuar. Confiar. Se esse vídeo tocou em algo que você ainda não sabe nomear, esse é o sinal certo. Significa que algo que estava resistindo começou a ceder. Deixa ele ficar. Não processa. Não analisa. Só deixa. Se você ainda não viu o vídeo anterior, agora faz sentido ir. Não como obrigação, como continuação natural de algo que já começou em você. Até o próximo.